A organização gera em nós e através de nós e nas nossas vidas um poder imensurável. Porque se eu não tiver uma vida organizada, seja ela em qualquer âmbito, seja ela financeira, espiritual, ministerial, familiar, eu não avanço. Olá, povo lindo! Que bom estar com você novamente aqui no nosso programa Transformados para Transbordar. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, uma mulher de Deus, uma mulher linda, elegantésima, que vai falar sobre um tema muito importante, o poder da organização. Eu tenho certeza que você não vai sair daí, vai querer um pouco mais depois de acabar o nosso programa. Essa mulher, eu quero te dar um spoiler aqui. Ela é casada com o Felipe, mãe da Júlia. O currículo dela é enorme. Então, vou falar um pouquinho só para você ter uma ideia. Ela é formada em administração de empresas, coaching executive business, trabalha no segmento financeiro há mais de 2 décadas, ex-bancária, e nos últimos 16 anos ela trabalha como gestora financeira no segmento religioso. O currículo dela não acaba aí. Então, eu gostaria de te apresentar Jussi Queiroz. Um prazer, uma honra, minha amiga, ter você aqui. Você é uma pessoa que eu admiro por N qualidades. E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje conosco. Eu tenho certeza que a tua fala vai transformar quem está nos escutando. E o tema do nosso programa central é sempre a transformação. Nós sempre trazemos temas relevantes que possam alcançar o coração das pessoas, que possam transformar essas pessoas, porque nós acreditamos que a consciência leva à autorresponsabilidade e a autorresponsabilidade leva à transformação. E quando a gente é transformado, é claro que a gente transborda na vida do outro. E eu quero te dizer que o seu olhar, a sua vida, transborda na minha vida. Amém. E queremos muito te escutar. O nosso público quer saber quem é você, falei um pouquinho, mas hoje eu quero te perguntar para essa mulher linda que está aqui comigo, como eu falei, elegantésima, quem é Jussi? Então vamos lá, que honra, primeiro agradecer, privilégio, uma honra estar com você, uma querida amiga de Deus, que Deus me apresentou. Quem é Jussi? Jussi é uma paulista que há 18 anos trocou, a cidade da Garoa pela cidade ensolarada do Rio de Janeiro, veio a trabalho para ficar 3 meses e depois nunca mais voltou. Aqui eu casei, refiz a minha carreira profissional. Aqui quem vos fala não é uma gestora financeira, é uma serva, né? A minha primeira qualificação é serva do Senhor. Então eu estou gestora financeira hoje, mas no meu currículo eu sou serva, uma pessoa que entendeu que muito mais do que o seu chamado, né, para ajudar a administrar, a direcionar projetos, finanças, é alguém que entendeu que ela pode usar tudo isso em prol do reino de Deus, porque é tudo dele, por ele, para ele. Então, não tem como ser diferente. Então, quem vos fala hoje é Jussi Queiroz, alguém apaixonada por Cristo, que tem tentado viver e fazer aquilo que ele gerou em meu coração, e foi ele que me deu esse dom de gestão, mas isso em prol do reino dele, para ele. Falei para vocês, né, que ela tinha muito a falar, né, cheia de conhecimento, com a emoção nas palavras quando fala de Jesus. Ju, eu vejo Jesus na sua vida. Amém. Desde o primeiro dia que eu te vi, eu vejo Jesus. Você não está tentando, você está com certeza já colhendo os frutos da tua trajetória. E você veio da Terra da Garoa para o Rio de Janeiro, né? E eu tenho a felicidade, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós temos a felicidade de ter você aqui no Rio de Janeiro, com todos os dons e talentos que Deus
tem promovido, tem te dado, te dá, e cada vez mais ele tem na sua vida prosperado. Falar sobre o poder da organização é algo muito forte. É um tema que você trouxe para o programa, né? Eu falei com o nosso primeiro contato, eu falei, vamos falar, quero te deixar bem à vontade, e você já colocou o poder da organização. Eu amei, porque você sabe que eu sou fã de títulos. E eu queria que você falasse um pouquinho o porquê do poder da organização. Então, por que o poder da organização? Quando a gente fala de organização, a gente tem que entender que não é algo que alguém, né, a gente está numa era a gente tem muitos influencers, muito coaching falando sobre isso, e isso não é um problema, isso é bom. Porém, eu preciso entender que existe um poder da organização desde o princípio. Quando a gente pega lá em Gênesis 1, que Deus fala que a terra era sem forma e vazia, e ele dá o primeiro passo, ele diz, haja luz, ali houve um poder. A organização gera em nós, e através de nós e nas nossas vidas, um poder imensurável. Porque se eu não tiver uma vida organizada, seja ela em qualquer âmbito, seja ela financeira, espiritual, ministerial, familiar, eu não avanço. Eu preciso ter um haja luz. Eu preciso trazer à luz daquilo que é a minha realidade. Colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado para que as demais coisas possam ser compatíveis com aquilo que eu já organizei. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a nossa casa não suporta aquilo, porque ela está desorganizada. A Bíblia não diz que a terra era vazia e sem forma. Era sem forma e vazia. Primeiro ele deu forma, organizou, e aí ele foi preenchendo a terra com o que precisava ser preenchido, com as flores, com as árvores, com os luminares, com os animais, com os homens. Ele não fez o contrário. E o lindo, né, que o nosso Deus é um Deus de organização. Organização. Teve o princípio da criação já foi organizada. Ele não foi saindo, fazendo as coisas de qualquer forma, desordenadamente. Existia uma ordem para aquilo. Verdade. Porque aquilo geraria um poder maior no final. Verdade. E nas nossas vidas não pode ser diferente. A organização e a ordem vai gerar um poder naquilo que a gente vai executar. Não tem como ser diferente. E isso me remete, né, como você falou em Gênesis, eu acho o livro de Gênesis, assim, incrível. Quem nunca leu Gênesis está perdendo. Primeiro livro da Bíblia, você que não conhece a palavra de Deus, você precisa conhecer o livro de Gênesis. Como é lindo, os detalhes. Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de detalhes. É um Deus da organização. É um Deus que ele pensou em tudo. Você imagina quando a gente olha para a natureza? Cada animal, cada cor, tudo. Não tinha forma, como você falou. E ele foi organizando. E ele foi planejando. E eu quero que você fale um pouco sobre as fases da organização, porque eu sei que tem o planejamento. Que sem planejamento, a gente não consegue construir nada. A própria palavra de Deus diz sobre isso, né? E aí ele foi planejando, foi organizando, e hoje nós temos tudo isso, inclusive a nossa pessoa, né? O homem e mulher, Deus criou de uma forma tão única. Eu costumo dizer que nós temos uma identidade única, por isso que cada um de nós tem uma digital única. Sim. Deus é um Deus tão organizado que ele conseguiu fazer cada pessoa de um jeito diferente, e cada um de nós, um completando o outro, para um propósito muito maior. Daqui a pouco a gente vai falar sobre propósito para você. Então me fala, Ju, dentro da organização, o que nós precisamos para sermos pessoas mais organizadas? Conta um pouquinho. Então vamos lá. De repente você está... Eu vou voltar um pouquinho. De repente você está pensando e fala assim, como é que eu sei que eu preciso organizar alguma área da minha vida? Que já começa aí, porque tem gente que acha que tá tudo ok. Verdade. Então, a primeira coisa é, você sabe que você precisa se organizar? Como é que eu sei que eu preciso organizar alguma coisa? Então, eu posso te dar alguns exemplos. Se você é aquela pessoa que sai de casa todo dia às 8 da manhã, chega em casa às 10 horas da noite, porque o seu expediente acaba às 18, mas você nunca consegue entregar o trabalho no seu horário. Você é uma pessoa que precisa organizar seu tempo. Tem alguma coisa errada aí. Você precisa organizar os seus processos ou a sua agenda. Se você é uma pessoa que chega em casa cansado,
seu marido reclama o tempo todo, que você não tá tendo tempo, que você tá impaciente, que as crianças estão reclamando que você não tem tempo em ficar em família, você precisa organizar o seu tempo em família. Você, marido, que sai a semana inteira, chega tarde, não consegue, a esposa está reclamando que você não tem tempo para nada, você precisa organizar a sua vida. No seu ministério, você está fazendo um monte de coisa, você se sente esgotado, você tem que parar e organizar a sua agenda ministerial. Se você chega no final do mês, você fechou as contas e a conta não fechou, é o momento de você parar e organizar a sua vida financeira. Então, nas nossas vidas, existem áreas nas nossas vidas que precisam ser organizadas. De repente, você está ok com a sua vida financeira, mas a sua vida familiar tem alguém gritando aqui, ó. A socorro, saúde também, né, a Ju? sua saúde. Saúde, as pessoas... Você não tem tempo para se exercitar, de fazer um exercício, se alimentar bem, né? Ler um bom livro, relaxar, tem alguma coisa errada contigo. Então, esse é o momento que você vai parar e falar, vou preciso organizar minha vida. E vamos aproveitar que a gente já está no começo do ano. Exatamente. E eu acho interessante que o grande cerne aí é o equilíbrio. Você tem que equilibrar todas as coisas. Porque tem gente que às vezes é organizada numa coisa, mas não é na outra. Mas eu acho que o equilíbrio da organização também, eu acho que é um ponto muito importante. Né? E isso que você falou é muito interessante. Qual é a área da sua vida que você precisa organizar? Né? Eu prego para muitas mulheres e eu gosto de enfatizar muito isso para elas. Às vezes elas estão na igreja, são colunas da igreja, ajudam em tudo, mas a sua casa está desorganizada. Seu primeiro ministério está desorganizado. Como assim? E o marido está reclamando. Né? Então, isso que você falou é fundamental. Você, mulher que está nos escutando, precisa ficar bem atenta e começar a pedir a Deus uma percepção em relação à sua vida. Porque muitas vezes a gente não tem consciência que nós precisamos organizar. Então, muitas vezes as pessoas estão doentes, mas não têm consciência que tem que organizar a sua saúde. Muitas vezes as pessoas estão endividadas e não têm a consciência que tem que organizar suas finanças. Muitas vezes as pessoas estão com conflito no seu relacionamento, conflito no relacionamento homem-mulher, ou então com seus filhos, não tem consciência que precisa muitas vezes apenas ajustar e organizar, né? Para que você possa ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus, eu volto a falar, é um Deus de organização, é um Deus de ordem, e a gente precisa aprender esses princípios. E aí agora volta a sua pergunta, como é que a gente faz? O princípio, ele é o mesmo. E o que eu vou falar aqui, você vai aplicar para todas as áreas da sua vida, seja ela financeira, sentimental, espiritual, profissional. Aí a gente vai usar o quê? O que a própria Bíblia diz. Né? Não precisa de muito, eu não preciso ficar buscando muita técnica. A Bíblia é muito simples. Primeira coisa que Deus faz, haja luz. O que você vai fazer? Você vai trazer luz para o cenário que você está vivendo. Você vai trazer luz para suas finanças. Você vai olhar e vai falar, deixa eu olhar aqui o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, quando você traz luz a algo, a luz faz o quê? Faz clarear. Você vai olhar e vai falar assim, olha isso aqui. E quando você tiver o diagnóstico daquilo que a luz lhe trouxe, você vai tomar as iniciativas plausíveis para aquilo. Quando a gente fala de financeira, que aí fica mais fácil da gente exemplificar, quando você pega lá as suas contas, e você, não sei se vocês têm planilha financeira, se vocês controlam isso. Se não tem, deveria, né, deveriam ter. Né? E aí você pode falar assim, mas eu já vi que falaram que eu tenho que anotar todos os gastos. Querido, vou te dizer, não funciona, tá? Você vai fazer isso, você vai anotar na primeira semana, na segunda semana você esqueceu, aí você vai ficar frustrado, você não vai fazer mais. Então esquece. Com a rotina do dia a dia, se eu falar para você, olha, anota todos os seus gastos, não vai funcionar, já tentei, não funciona. Então não adianta eu te dar uma fórmula que daqui 2 meses, 2 semanas, na primeira semana você faz, na segunda você esqueceu de anotar uma bala, aí você vai falar, poxa, eu não vou fazer mais porque não deu certo. Então o que você precisa fazer? Pelo menos uma vez por mês. Eu vou dar o meu exemplo, eu fiz isso essa semana. Sentei, olhei, dei uma olhada e falei, tem alguma coisa aqui que eu preciso ajustar.
Então você pega uma vez no mês, dá uma olhada na sua situação. E quando a gente olha a nossa situação, eu estou dando um exemplo financeiro, mas você vai fazer isso em todos. Você vai pegar a sua agenda, do seu horário do dia, você vai pegar o tempo que você tem em família, você vai usar o mesmo princípio para as demais áreas. Você vai olhar e você vai verificar aquilo que está ali, está fora. E sabe o que é mais interessante? Que quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente tende a focar muito no grande. Ah, mas eu não tenho uma dívida muito grande. Aí você foca só nas coisas grandes, sabe? Ah, isso aqui, essa parcela é muito alta. E você esquece de ver as coisas pequenas. E tem uma frase que eu ouvi alguns anos atrás e eu nunca mais esqueci. Eu levo ela para a vida. E você anota, coloca na geladeira, manda fazer um post. Eu não sei o que você vai fazer com ela, mas você vai fazer ela, você vai lembrar dela todas as vezes que você olhar para sua situação. Olha, dica aí, hein, dica, meninas? ó. Não vou dizer que é uma chave, porque não é chave, é uma dica mesmo. Vamos lá. O que mais mata homens no mundo não são os elefantes. São os mosquitos. Captou? Às vezes a gente está muito preocupado com o elefante, mas o elefante você está vendo. Você vai conseguir sair correndo. Só que você não está olhando o mosquitinho, o pequenininho. O problema é que esse pequeno junto, ele se transforma em coisa grande. Maior que o elefante. Maior que o elefante. E é ele que vai te matar. Às vezes você está preocupado, falando, não, mas isso aqui está sob controle. Mas não é o grande, é o pequeno que você não enxerga. Naquele congresso que eu encontrei a Nina, eu dei esse exemplo, que é um exemplo meu. Eu fui verificar por que minha fatura de cartão de crédito nunca baixava. Por que será, né, gente? E aí eu falei, vou fazer a planilha do cartão de crédito. E aí eu comecei a verificar que tinham coisas ali que eu nem sabia que existia. Era uma assinatura de algo que eu coloquei. Sabe aquela que fala assim, 7 dias grátis, depois cancela? E que a gente esquece? Você cancela? Não cancela, irmão. Eu também não. Isso fica ali, ó. É R$ 9,99, é R$19,99. São os pequenininhos. Só que aí eu resolvi somar os pequenos. E como eu sou financeira, eu multipliquei por quê? Por 12, porque era um ano inteiro. Eu tinha feito um relatório do último ano. Aí a gente se assusta, né? Querido, se você pegar o do mês, se você juntar os pequenininhos do mês, você já vai ficar assustado. Se você multiplicar aquilo pelo último ano, você chora. Por quê? Porque a gente está muito preocupado com o grande. Mas é as pequenas coisas que juntas podem fazer um estrago. Que vão minando. E às vezes, a gente está falando aqui de dinheiro, mas a gente está falando de um tempo que você... Quanto tempo você gasta, né? Fazendo coisas que você poderia não estar fazendo para dar prioridade ao seu filho. Um grande exemplo, o celular. O celular. Que a gente entra no celular, tenho que te confessar, eu não gosto de celular. Eu tenho um problema com o celular. Eu não gosto. Eu acho que as redes sociais, a internet, todos os adventos da informação são maravilhosos, mas Sim. A gente precisa ter uma educação para utilizar. E um equilíbrio. Um equilíbrio. Porque se você for aí no seu celular e você vê quanto tempo, ele tem uma média de quanto Sim. tempo você fica com ele. Se você multiplicar aquilo por mês, olha quanto. Quantos dias você perdeu no celular e que você poderia estar fazendo hoje... outra coisa, lendo uma Bíblia, estudando, Sim. falando com Deus. Alguma coisa você perdeu. Para crescer. Por quê? O que aquilo está trazendo para você, para o teu crescimento? Porque a gente acha que aquilo é pequeno. Só que porque ele está fragmentado. Então tem coisas que você precisa de imediato. E tem coisas que não adianta. Não é uma consultoria financeira, não é um curso de alavancagem que vai mudar a sua vida. É o seu posicionamento. É falar, eu vou fazer agora. É a sua atitude. Se você pegar o seu celular agora e você for lá na assinaturas, clica lá, vê quantas coisas você tem assinado que você não usa. Eu fiz isso essa semana, fiquei chocada. Porque tinham joguinhos da filha que eu baixei, que era, sabe aqueles 7 dias grátis que eu acabei de falar? Tá lá. 2 anos, 1 ano. Ela assistiu uma vez. Assinatura de coisas que você fez, que era, você precisava para aquele momento, aí você vai naquela ânsia, não, deixa eu fazer. Querido, se você pegar só o seu celular agora, não precisa nem pegar a sua fatura do cartão de crédito, e você for lá nas assinaturas, você já vai ver que tem coisa ali que não te cabe mais. Isso aí. Mas você precisa o quê? Se organizar. E organizar requer o quê? Tempo.
Luz, como você falou. Clareza. Atitude. E atitude. Você precisa querer mudar. Sabe o que eu gosto sempre de falar, sabe, Ju? Que todo um novo objetivo que você tem que ter novas estratégias. Porque se você quer continuar com as mesmas coisas, os mesmos resultados, você tem que mudar. Você não vai conseguir se você não mudar as suas estratégias e a sua atitude. Novas atitudes geram novos resultados. Se você não muda, se você não tem a visão da transformação, você vai continuar ali sendo refém das pequenas coisas que vão cada vez mais se tornando maiores do que os elefantes. Quando você vai ver, já suplantou algo bem maior, e quando você se depara com aquilo, você fica exatamente como você falou, impressionada. Isso é em tudo. Isso em tudo. Porque quando você faz isso, você vai, além de você tirar coisas que você sabe que não lhe cabe, não te agrega, você precisa trazer a realidade da sua vida. Sim. O que eu percebo é que muitas das vezes a gente quer viver também uma vida que não nos cabe mais. Sim. De repente, aqueles gastos que você tinha, aquele modelo de vida, aquele padrão que você tinha, não cabe para o momento que você está vivendo. E você tem que se ajustar àquilo. Porque a organização, ela vai gerar multiplicação na sua vida, sim, mas dentro daquilo que sobra. Se eu ganho 5, eu não posso chegar no final do mês e a minha conta tá 6. E eu fechar o mês com -1. -1? Como é que eu multiplico isso? Eu não consigo multiplicar número negativo. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não consigo nem pedir para que Deus prospere. Como é que ele vai prosperar o que não tem? Exatamente. Como é que ele vai multiplicar aquilo que não tem? Ele só multiplica aquilo que sobra, o que a gente entrega para ele. Se não tem nada vezes nada é nada. Então, a organização vai trazer a multiplicação a partir do momento que eu entendo que eu preciso ter tempo e eu preciso me organizar para que tenha sobra de algo, para que com isso eu consiga planejar todo o resto. E quando você fala em relação ao financeiro, é alarmante as pessoas que não sabem nem que existe investimentos, que você não é porque quando eu ganhar dinheiro eu vou investir. Não, você tem que começar com um pouquinho que você tem, e ter uma saúde financeira, e ter uma inteligência financeira, uma educação financeira, não perpassa sobre você ter grandes volumes de dinheiro, pelo contrário, né? Você vai aprendendo uma coisa paulatina. Da mesma forma que o pequeno, ele juntos engole teu orçamento, o pequenininho que você vai ali reservando, que você vai poupando, que você vai organizando, se torna também algo maior, algo grande, quando você tem um objetivo. Mas para isso tudo você tem que ter uma intencionalidade. O grande problema é que muitas vezes a gente faz as coisas e não tem essa consciência, não tem essa luz, e não passa para o próximo ponto, que é o planejamento, que é a intencionalidade. Quando você planeja, você tem a intenção. Então, se a pessoa nem tem luz daquilo que precisa ser organizado, quanto mais o planejamento e a intencionalidade para o crescimento. Sim. Né? Quando a gente fala de planejamento e sobra, nós não fomos criados, né, de ter uma educação financeira do guardar. Então, você tem todas as suas contas, obrigatoriamente você paga luz todos os dias, luz, água, internet, ninguém fica sem isso, sem essas básico. E a gente deveria incluir ali um percentual da reserva como sendo básico. Isso aí. Então, assim, eu vou abrir mão de outras coisas, mas isso aqui eu preciso. E a gente não tem. E eu demorei muito tempo para também virar essa chave da questão de eu preciso poupar. Então, na minha planilha financeira, nas minhas despesas, eu tenho uma linha que é reserva. Mas por que ela está na despesa? Porque eu preciso entender que aquilo ali, para minha cabeça funcionar, sim, e eu falar, eu não vou abrir mão. Eu faço a mesma coisa, Ju. É uma despesa. Então, assim, ele vai sair. É como se eu vou pagar lá. Eu pago as contas da casa, né, que são divididas comigo e com o esposo, que isso também é uma questão de planejamento financeiro. Você que é casado, se planejem em como é que vocês vão fazer isso. E um percentual, eu estipulo um percentual. Todos os meses é aquele percentual. Às vezes não é, mas alguma coisa vai. Sim. Assim, eu não abro mão de guardar aquilo. Então, eu vou
abrir mão de ter algo ali, porque aquilo para mim é um princípio. Eu preciso guardar, porque aquilo vai gerar multiplicação para mim em algum momento. Sim. Eu não posso viver uma vida sem ter um valor de reserva. São duas coisas que você falou mega importante. O poder de transformação em relação às coisas desse mundo. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que nós devemos ter uma mente que não se molde às coisas desse mundo. Precisamos transformar a nossa mente. Nós, infelizmente, a nossa cultura não é uma cultura que pensa no futuro financeiro. Nós, como você falou, nós não fomos educados para guardar, né? E nós precisamos transformar isso. Gerar recursos para o futuro é algo fundamental. Eu, além da linha do guardar, você sabe que eu tenho a linha do sonho? Eu faço uma reserva para o sonho. Eu faço para o sonho e faço a reserva do guardar que é incontestável, inegociável. Temos a linha do sonho e a linha do guardar. E a linha do guardar, do planejar para o futuro, não te pega desapercebido, não só na minha empresa, né? Você sabe que eu tenho uma empresa já há 52 anos no mercado. Quando teve a pandemia, que várias empresas fecharam, a minha estava com uma saúde financeira, e eu quero te dizer isso para até encorajar empresários, né, que estão nos escutando a entender que a sua empresa é um organismo separado da sua vida pessoal. E quando você tem a sua vida financeira dentro da sua empresa organizada, a sua vida pessoal também separada das finanças da sua empresa, a sua empresa tem uma saúde financeira. Quando teve a pandemia, eu tenho uma frase até de um grande comunicador que fala, né, que muitas pessoas no momento de crise choram e outras vendem lenço de papel. E eu me reinventei na pandemia. Minha empresa é uma clínica de vacina, a gente faz vacinação corporativa no Brasil todo. Como é que as pessoas não estavam nem indo trabalhar, como é que elas iam se vacinar, como elas iam ir na clínica? Nós fomos a primeira clínica no Rio de Janeiro a realizar testes de Covid na casa das pessoas. Então, o presidente da Vigilância Sanitária, meu amigo, falou: Nina, vai ter uma portaria que as clínicas vão ter a liberdade de realizar os testes dentro da casa das pessoas. Eu falei, a chave. Vou pegar esse obstáculo e transformar ao meu favor. Vou ter atitude. Vou pensar fora da casinha. Nós precisamos sair do nosso quadradinho e pensar fora. Treinei minha equipe, coloquei vários equipamentos de proteção individual na minha equipe e nós começamos a fazer um trabalho lindo dentro das casas das pessoas, ajudando as pessoas que não podiam sair de casa a saber se estavam ou não com Covid. Então, uns choram, outros vendem lenço de papel. A gente tem que ter atitude sobre a nossa vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja dos nossos relacionamentos. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. É algo que eu também levo muito para minha vida. Sim. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Você precisa sentar, abrir, dar luz para as suas finanças, verificar sua saúde. O que eu posso melhorar? Como você falou, nós estamos no início do ano. Eu te coloco essa reflexão hoje para você. Qual área da sua vida que precisa de Romanos 12:2? Qual área da sua vida que precisa de mudança? Qual área da sua vida? Eu te faço essa pergunta, você que está nos escutando. Qual área da sua vida que você precisa dar um upgrade? Que você precisa botar a luz? Que você precisa falar, não, hoje eu vou tomar atitude. Estou vendo essas duas mulheres falando de finanças, mas em qualquer área. Né? Seja a espiritual. Eu fico um pouco abismada que pessoas estão dentro da igreja e que nunca leram a Bíblia. É um grande momento, é o início do ano. Eu fico abismado que pessoas que querem, não, eu quero vencer financeiramente, mas não se planejam financeiramente. Eu quero, eu só vivo cansado. Mas você deu luz à sua saúde? O que está faltando? Você está precisando ir no médico? Está precisando tomar vacina? Vacina, olha, eu falei de vacina, não tem como, que eu amo vacina. Vitaminas, ia falar vitamina, eu falei vacina. Você está fazendo exercício físico? Eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar aquilo que só você pode mudar? Não é não, Ju? Com certeza. E a gente precisa entender que se hoje você não está conseguindo dar conta do que você tem, e talvez você está falando assim, nossa, mas o que eu tenho é tão pouco, ou o que eu tenho é tão grande. Deus só vai te dar coisas maiores se você conseguir dar conta daquilo que Ele já te deu.
Isso em tudo. Então, de repente, você quer que Deus te leve a lugares altos. Ele está falando, organiza a tua casa. Tu não tá dando conta aqui do esposo, do marido, e você quer ir voar. Não vai voar. Então, assim, se você não conseguir se organizar naquilo que Deus lhe deu hoje, seja em qualquer área, você não vai conseguir avançar para ter mais. Até porque Deus, ele só dá a bênção para quem está preparado para receber a bênção. Se você não consegue administrar o que já está na tua mão, dificilmente você vai receber algo diferente ou maior, enquanto você não estiver pronto para receber o que ele tem pra gente. Ô Ju, eu não sei, Ju, eu falo Ju porque eu tenho tanto carinho por ela. Pode ficar com Ju. E eu não sei, assim, eu vim até de um lar cristão, mas eu conhecia Jesus já numa fase da minha vida mais avançada, né? E eu quero te dizer que quando eu conhecia Jesus, um dos princípios mais lindos que eu aprendi foi o poder da organização, literalmente. Foi quando eu me deparei com esse Deus maravilhoso que transforma a vida, que transforma situações. E tudo foi transformado na minha vida de acordo com esse poder que vem da gente conseguir nos olhar de forma diferente, olhar o que está à nossa volta de forma diferente. A minha empresa, eu falo que a minha empresa era uma empresa que sempre, posso dizer que ela sempre ficou bem no mercado. Mas hoje, vamos dizer assim, vou ser bem claro, uma empresa rica, glória a Deus por isso, mas não era próspera. Hoje eu tenho uma empresa próspera. Eu tenho a alegria de te falar que hoje todas as pessoas que trabalham na minha empresa, o Espírito Santo de Deus, por intermédio da minha vida e por intermédio de outras pessoas que já trabalham lá, nós ganhamos para Jesus todos. Uhum. Todos conhecem o Senhor. Nenhuma pessoa que trabalha na minha empresa, ela não é abençoada pela vida de outra pessoa que também conhece a Jesus e acabou aceitando Jesus. A última eu batizei agora em dezembro. Você imagina a alegria que eu tenho? Hoje eu tenho uma empresa que serve a outras pessoas, né? Que servem a Deus, que tem uma missão. Você entra na minha recepção, você tem um pote de bênção. Então hoje eu tenho uma empresa próspera. Eu aceitei a Jesus e entendi que a minha empresa poderia ser um vínculo abençoador. E aí Deus me ajudou a organizar a minha empresa para que ela fosse uma empresa próspera. Não só uma empresa rica, com bons contratos, né? E isso tudo aconteceu porque eu conheci um Deus, que é um Deus que preza pela organização. Eu era uma mulher workaholic. Eu não tinha tempo para nada, né? Quero confidencializar isso aqui para vocês. Era uma mulher que muito bem sucedida dentro dos negócios, mas eu não era bem sucedida no principal. Era no entendimento que ser bem-sucedido sem Deus não é ser bem-sucedido, sabe? Eu não era bem-sucedida. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida. Por que eu sou bem-sucedida? Porque eu conheço um Deus maravilhoso. Tudo que eu ganho, além de separar os sonhos, além de separar, eu também separo para abençoar outras pessoas. E Deus vai dando mais, Ele multiplica. Tem um poder nisso, né? Gera. Hoje eu entendo que prosperidade vai muito mais além do que você ter uma conta bancária. Sim. É de você aprender a se doar para as pessoas, você doar seu tempo. Eu era uma workaholic que só trabalhava, não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo para me doar para as pessoas. E aí Deus transformou tudo, né? Transformou meu casamento, transformou minhas finanças, transformou meu relacionamento com as outras pessoas, me deu uma missão de vida, né? Hoje, como eu me sinto diferente, conhecendo esse poder que vem de Deus. Eu queria que você falasse sobre esses benefícios desse poder. O benefício, a gente pode passear pela Bíblia, porque o poder é dele, né? E a organização vem dele. E uma das coisas que a gente entende é que na organização, além de você ter a multiplicação, você não perde, porque a desorganização faz com que a gente perca algo. Perca tempo, perca dinheiro, relacionamento. Então, assim,
a desorganização, ter uma vida desorganizada, nos traz prejuízos que a gente não imagina, não só prejuízos financeiros. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que fala da mulher da dracma perdida. Muito provavelmente aquela mulher perdeu por um descuido, ou porque ela estava muito atarefada, e aí ela perdeu. E às vezes a gente se perde mesmo, perde alguma coisa. Quantas vezes se perdeu algo na sua casa que você fica procurando onde que eu coloquei, onde que eu coloquei? Muito provavelmente, né, quem é muito organizado sabe exatamente onde colocou. No mas escuro, a gente, né, acabou perdendo. E a Bíblia fala que aquela mulher, de novo, o que que ela faz? Ela acende a candeia. De novo a luz, ela traz a luz. E ela não Olha só... a luz aí a luz de novamente. novo. Ela não só acende a candeia, mas a Bíblia fala que ela varre a casa. Então, quando você Olha que organiza, você não só traz luz, você tira tudo aquilo que está impedindo você de crescer. E a Bíblia fala que ela varre a casa até encontrar a dracma perdida. E ela encontrou. Mas ela encontrou depois que ela tirou para fora aquilo que estava ali, que não fazia mais parte. Estava sujando a casa, estava impedindo ela de visualizar onde a dracma tinha caído. Então, quando a gente fala de organização, é como se Deus falasse assim, olha, tá vendo? Agora vai, tira daí, ó, tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Procura aí a dracma perdida. Procura aquilo que eu te encontrei, que você, por algum motivo, você se perdeu por falta de organizar, por falta de tempo. E é isso, tira, varre. E aí quando você varre, você encontra e aí faz sentido a luz. Porque às vezes você traz a luz. Ah, trouxe a luz, haja luz. O que você vai fazer? Você vai deixar do jeito que tá? É a hora que você vai começar a varrer, colocar as coisas no lugar, arrumar as gavetas, organizar o tempo, seguir os princípios, porque também não adianta você ter uma vida organizada e não seguir princípios. Verdade. Não seguir os mandamentos, não seguir valores, não seguir a ordem, Deus, família, trabalho, ministério. A gente inverte. É verdade. E a gente inverte a ordem e a gente quer que Deus cumpra algo que vai contra aquilo que ele mesmo disse. Então, eu ter uma vida organizada significa que eu preciso ter a prioridade daquilo que ele disse. Então, eu preciso ter uma vida organizada para que Deus não seja apenas único na minha vida, mas que ele seja o primeiro. Verdade. Tem muita gente que Deus é único, e eu não tenho dúvida disso. Mas ele não quer ser só único, ele quer ser o primeiro. E para ele ser o primeiro, eu preciso organizar meu tempo, meu dia. Ele não pode ser o primeiro se eu tiver que falar com ele 10 horas da noite. Quando eu falo? Verdade. Se ele é prioridade, eu tenho a primeira coisa que eu tenho que fazer. Primeiro é Deus. Verdade. Então é Deus, família, trabalho, ministério. Isso é organização. E eu só vou conseguir fazer isso organizando meu tempo a sós com Deus, organizando meu tempo em família, organizando o meu ministério, sabendo que tem um poder direcionado para todas as coisas, mas eu preciso seguir princípios. E é tão bom quando tá tudo organizado, né? Aí fica fácil, flui. Flui. Você olhou, ó, haja luz. Tá ali, ó. Ali. Você olhou, não tem nada E impedindo. as coisas parecem que vão acontecendo, Ju. É, quando a gente tem uma vida organizada financeira, as coisas, né, vão acontecendo. Você começa a ser canal de bênção para as pessoas. Você começa, quando você tem uma vida também de conhecimento organizado, você começa a ler, que você começa a aprender. Quando você tem uma saúde, né, que você começa a buscar e você faz exercício, parece que as coisas vão fluindo. E é tão bonito ver como tudo está interligado, né? Que a gente precisa ter essa visão clara, essa consciência, que tudo vai acabar sendo interligado. Sim. Se você não tem saúde, você não tem ânimo para conviver com as pessoas. Se você não tem a tua vida organizada na sua casa, você não vai conseguir, dentro da igreja, por exemplo, ter uma vida, né, feliz na igreja, porque você sempre está preocupado, você sempre está, né, impedido. Então, tudo eu acho que é muito interligado. E quando você começa a ter isso dentro de você, eu acho que a Bíblia tem que ser lida na nossa vida. Sim. As pessoas têm que te olhar e ler a Bíblia em você, né? Porque mais do que falar, porque falar todo mundo pode falar. Mas quando você, por exemplo, hoje, você é impecável, chegou no horário. Eu falei, olha, até avisei minha equipe, minha amiga vai chegar no horário. Ela é impecável.
Porque você tem uma vida organizada. É claro que tem o dia a dia. Sim. A gente não é hipócrita de falar que não tem um dia que vai ser um dia mais difícil. Nosso Senhor mesmo falou que nós iremos ter dias atribulados. Tem dia que você não vai achar nada. Vai ser um dia que você vai acordar e vai olhar assim. Eu sou como você que está nos vendo agora, que você vai olhar para o espelho e falar: ai, meu Deus, hoje eu não estou tão bem. E tudo bem. A questão é você não parar o processo, não parar a caminhada, não se frustrar, não deixar para depois, não procrastinar na sua vida e deixar de historinhas. Eu gosto muito, Camila Vieira fala muito isso, né? Vamos deixar historinhas, deixar de historinha ir lá e focar. Nada quebrado, nada sujo, nada fora do lugar. Essa é a frase do Paulo. Do Paulo, esse ano eu falei em casa. Falei pro meu marido, esse ano vai ser isso. E a gente começou tirando todas as coisas do lugar, tá quebrado. Então vamos consertar ou vamos colocar fora. Porque é aquilo, a gente vai empurrando as coisas com a barriga. Eu faço depois, eu vejo depois. E aí vai acabar o ano e vai ser mais um ano de novo, do mesmo jeito. E não um ano novo. A gente vai vivendo... Novos resultados, novas atitudes. Aí eu quero viver o novo, mas eu continuo com as atitudes antigas, com os posicionamentos antigos, não deixando o velho para trás e querendo que Deus me dê o novo. Ele não vai dar. Porque tem coisas, a gente falou, tem coisas que só eu vou fazer. Não tem como. Tem que partir de mim. Se eu não me posicionar, a atitude é minha e o agir é dele. Exatamente. Não tem como inverter. Ele não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Se eu jogar um papel aqui no chão, Deus tem poder para fazer esse papel levantar até minha mão? Lógico que tem. Exatamente. Ele vai fazer? Não vai. É porque ele não pode? Não, é porque eu posso. Eu posso agachar e pegar o papel. Então, aquilo que eu posso fazer, não adianta. Deus não vai fazer. E você falando isso, me vem à mente a questão dos filhos. Você tem a Júlia, eu tenho a Maria Eduarda, nossas princesas, né? Como é importante o poder do exemplo. Sim. Eu brinco que pé de jaca não dá maçã. Quando você ensina seu filho, é claro que tem fases da vida, né, que as crianças têm uma fase mais bagunceira, mais organizada, né? Tô falando em tudo, né? Mas quando o teu filho te olha e vê em você algo que ele precisa entender que é fundamental para a vida dele, ele começa... As crianças são assim, elas reproduzem aquilo que a gente faz. Então, é fundamental que, como mãe e os pais, tenham em mente que se você quer ser... Você cobra a organização do teu filho, que ele estude, que ele seja uma pessoa organizada, você precisa começar a dar exemplo, né? O exemplo é fundamental. E aí, quando você começa a dar esse exemplo para os teus filhos, parece uma coisa surreal. As coisas começam a acontecer. Tem muitas mães que falam: meu filho é tão desorganizado. Meu filho não estuda. Mas ele te vê estudando? Ele te vê buscando a Bíblia? Ele te vê organizando seu armário? Foi muito engraçado essa semana. A minha filha falou assim: você entra no armário da minha mãe de olho fechado, ela fala onde que tá aquilo. E aí, às vezes, os filhos falam assim: mãe, não tô achando tal coisa. Aí você fala assim: na gaveta X, né? Tá lá. Tá lá. Por quê? Esses exemplos que nós precisamos dar, até no nosso trabalho também. A pessoa que comanda a empresa desorganizada, como é que ela vai orientar as pessoas serem organizadas e ainda cobrar que as pessoas sejam organizadas? Se ela mesma não é organizada, né? Não funciona. Então, o poder que tem em você multiplicar ações positivas é muito grande. E a gente tem essa missão. Se você é uma mãe, você tem missão de fazer isso com seus filhos. Se você é um empresário, você tem essa missão de fazer isso na sua empresa. Se você faz parte constituinte de uma igreja, você tem essa missão de fazer isso na sua igreja. E assim vai. Você não acha isso, Jússi? Com nossos filhos, é tão fundamental que a gente dê o exemplo, né? Sim. Que as crianças aprendem as coisas erradas e as certas, né? Ela olha e sabe o que é e o que não é. E é engraçado, minha filha tem 7 anos e desde muito pequenininha eu tenho o costume de
orar com ela desde pequenininha, contar todas as histórias da Bíblia. E quando ela tá doente, a primeira coisa que eu faço não é dar o remédio, eu oro e falo, olha, Jesus vai curar, daqui a pouco vai passar, tal. E um tempo atrás ela estava dizendo para mim que estava com uma dor na barriga, e antes de dormir eu falei para ela assim, vamos orar, e eu fiz aquela oração, né, bem pentecostal, gente, sou uma batista fazendo oração pentecostal para a criança dormir. E aí tira toda a dor da barriguinha da Juju, em nome de Jesus, amém, amém, acabou. Aí ficamos ali conversando um pouquinho, aí ela, mamãe, o meu leitinho? O que eu fiz? Falei pra ela, não dar leitinho, você acabou de falar que sua barriga estava doendo, vamos tomar um leitinho não. Aí ela olhou pra mim, mas mamãe, você não orou? Nossa. E aí? Olha, ela tinha mais fé do que eu. Eu fiz algo que era ali, meio que no automático, vamos. Ela acreditou. E a barriga não doeu. Então, as nossas falas, os nossos exemplos, os nossos filhos carregam. Minha filha tem isso, ela me questiona. Esses dias eu perdi o horário do meu devocional. O despertador não tocou, porque é às 3 da manhã e acabou a energia, não tocou. E aí ela, mamãe, você não levantou hoje para orar? Porque de alguma forma ela vê o barulho. Falei, não, filha, mamãe não acordou. Que coisa, hein, mamãe? Você perdeu, mamãe. Pois é, exemplo. Assim, as coisas que a gente faz e as coisas não positivas também, eles vêm. Bem. Esses dias aconteceu alguma coisa, ela falou, mamãe, mas você não é de Deus? Eu falei, sou de Deus, é isso aí. Ela teve alguma briga na escola e eu falei, não, mas você, se a pessoa fizer isso, você fala isso. Ela, mamãe, não posso. Eu não sou de Deus? E eu falei, tá vendo? É isso. Os nossos filhos veem em nós aquilo que vai ser o futuro deles. Então, assim, minha filha precisa olhar para mim e ver que a mãe dela é uma mulher de Deus. Que ela não é perfeita. Isso aí. Né, que mandou ela tomar o leite, que não deixou ela tomar o leite. Mas porém, eu acho isso bom. Que tem uma experiência com Deus. Sim, eu acho bom quando a criança vê também, igual você falou, que nós não somos perfeitos. Sim. E que eu acho que Deus se manifesta também nas nossas fraquezas de uma forma tão bonita, né? Porque Ele nos orienta a ser diferente, e as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem notar a nossa diferença. Sim. Né? E as nossas fraquezas, quando você foi sincera com ela, é mesmo, filha, eu não fiz. E ela entende que a mãe dela é uma mulher como qualquer outra, que um dia vai estar cansada. E não vai ver o relógio despertar. Não vai ver o relógio despertar. E que tudo bem, mas que o importante é não parar. É isso aí. É não entregar os pontos, né? Acho que é uma palavra tão bonita, se chama resiliência. A gente precisa ser resiliente em tudo que a gente faz na nossa vida. Não deu certo hoje? Não se frustre, vai lá, tenta de novo. E aí fala assim, nossa, a internet, ela mostra muitas pessoas muito assim, perfeitas, né? Porque eu brinco que as pessoas, elas não postam arroz com feijão. Não, elas só postam o prato bonito. O prato bonito, né? A roupa bonita, né? O cabelo sempre bem arrumado, o filtro, né? Mas nós somos mulheres reais, que têm dores. Nós estamos aqui fazendo um programa para mulheres reais que estão nos escutando, né? Que precisam entender o poder da organização, mas precisam entender que também existe um processo para tudo. Não é de um dia para o outro. Sim. E que se você já pegou, já entendeu, já se ligou que o importante é colocar a luz em todas as áreas da sua vida, que você começou a entender que você vai precisar fazer a sua parte, que você começou a entender que aquele que nos abençoa tem prazer em nos abençoar para que a gente seja um canal de bênção. Se você já entendeu que é mais feliz aquele que dá até do que aquele que recebe, né? Você com certeza entendeu o objetivo desse programa, que é falar sobre o poder da organização. Esse é o poder. É o poder da consciência. É o poder de que sempre há algo a se fazer um pouquinho melhor. A gente sempre pode fazer um pouco melhor. Seja dentro da nossa igreja, sendo dentro do nosso trabalho,
mas que a gente precisa também olhar para dentro de si. Parar de se cobrar tanto, mas organizar. Não procrastinar. Ir lá e fazer. Ser resiliente. Buscar, criar objetivos. Eu gosto muito, Ju, não sei se você faz, do painel do ano. Assim, colocar os objetivos, pegar uma folha, recortar, colocar ali o objetivo. O que eu tenho objetivo das finanças? Colo lá uma fotinho. O que eu tenho de sonho? Colo lá uma fotinho. A gente tem que fazer eu quero fazer um dia um programa só sobre falar sobre isso, sobre esse painel dos objetivos do ano, né? Logo no início do ano, você criar esse painel. Qualquer dia a gente vai fazer, eu vou te convidar para você vir nesse programa, Ju. A gente vai falar sobre isso. Camila Vieira fala muito bem sobre isso. Outro dia eu vi ela falando na internet e eu fiquei muito feliz que as pessoas estavam escutando aquilo, que é nada mais, nada menos que organização. Sim. Da sua vida, né? Você colocar ali numa folha em branco os teus objetivos, que é o segundo passo. É a luz e o planejamento. Porque também colocar a luz e não se planejar e não agir, a pessoa muitas vezes coloca tudo no papel, mas também não age. E tem gente que nem sabe o que ela quer, que é pior. É pior. Ela planeja, mas assim, qual que é a sua expectativa? Qual é o seu sonho? O que você quer para esse Quais ano? são suas métricas? Qual a sua meta, a sua métrica de que você está conseguindo avançar ou não? Então, muita gente, quando você pergunta, é tipo, vivendo um dia a cada dia, um dia de cada vez. Então, assim, quando você faz isso, até para você se planejar, você está se planejando para quê? Isso. Qual a intenção? Qual a intenção do seu planejamento? Então, o seu planejamento vai nortear os seus sonhos, os seus projetos. Exatamente. E é dentro daquilo que você foi gerado no seu coração, que é aquilo que você entende que você quer viver, é que você vai se planejando e Deus vai te dando estratégias para você cumprir aquilo. Isso aí. Mas não o contrário. Eu não vou me planejar, deixa a vida me levar. E aí Deus que sabe, a gente tem uma frase, Deus sabe, não Deus sabe. Porém, ele precisa saber o que você quer, porque a Bíblia fala que ele concede os desejos do seu coração. Isso aí. Se você não deseja nada, não quer nada. Ele te deu o livre-arbítrio para você agir, né? Então você tem que correr atrás. Então, assim, o planejamento vai muito ligado àquilo que a gente quer, como vida, como propósito. Eu me planejo e aí sim, no meu planejamento, Deus vai me dando estratégia para a conclusão daquilo que eu planejei antes. A gente vê isso em Neemias. Ele não saiu construindo um muro de qualquer forma. Planejou. Primeiro ele foi lá, viu como é que estava, analisou a situação, colocou num papel, voltou, falou com o rei, viu o que precisava, orou. Aí sim ele foi e fez. Exatamente. Ele não saiu fazendo de qualquer forma. Houve um planejamento para as coisas acontecerem. Então, quando for fazer algo, ore, peça a direção de Deus, se planeje. Discernimento. Discirna se aquilo é necessário, é importante. Isso aí. Não perca tempo. Porque às vezes é uma coisa que tá fora, gente. Você quer muito, mas não dá. Quando você coloca no papel, não funciona. Então, assim, eu quero... Não necessariamente, né? Eu quero, não sei o que você pode. Você quer, mas naquele momento você não vai conseguir. Se planeje. Isso. A Bíblia é muito clara, né? Não comece a construir, né? Isso aí. Uma torre sem condições para ter que parar na metade do caminho. Isso. Então, a sua organização vai gerar um planejamento, que esse planejamento vai virar a execução daquilo que você tem planejado e sonhado em Deus ou com Deus. E tem muitas pessoas que pararam de sonhar. Sonhe. Pense grande, comece pequenininho, um dia após outro. O poder do todo dia é algo fundamental. Eu creio nisso. Poder do todo dia. Amém. Você quer crescer, tudo que você se foca, cresce. Equilíbrio. Foque sim no seu espiritual, mas foque também na sua vida conjugal, foque no seu relacionamento. Tente se equilibrar em todas as áreas da sua vida. É uma palavra-chave, equilíbrio. Comece pequenininho e as coisas vão se multiplicando, né? O nosso Deus é um Deus grande, enorme,
Então nós não podemos pensar pequeno. Pense grande, comece pequenininho, mas pense grande. Tem pessoas que pararam de sonhar. A gente limita o poder de Deus. O poder de Deus. Como? Se você diz que é um cristão, que você conhece Deus, que você ama esse Deus maravilhoso, que é capaz de transformar, que é capaz de mudar a história. Deus transformou minha vida e tem me transformado todo dia. Eu peço todo dia para Ele, Senhor, me transforma mais um pouquinho. Eu sou dependente de Ti. Eu preciso cada vez mais ser um pouquinho melhor, Pai. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero ter um coração ensinável todo dia. Eu quero aprender mais com as pessoas lindas que o Senhor coloca no meu caminho. Eu tenho necessidade disso. Você precisa todo dia acordar e se decidir. Se decidir. Nossa, o papo está chegando ao fim. Eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando com você. Bom. Tá muito bom mesmo estar com você. Eu acho que o maior malefício da desorganização é a falta da luz, né? E o nosso Deus, Ele é mestre em dar luz. Em dar luz. Você é uma luz, Ju. Obrigada. Viu? Do fundo do coração, eu quero que o Senhor sempre esteja com a misericórdia dEle, até embargou a minha voz, com a misericórdia dEle voltada para a sua vida. Amém. Que a luz do Senhor possa iluminar, te dar discernimento nesse ministério lindo que você tem. Amém. De levar uma palavra de ordem do Senhor, do céu, para a vida das pessoas, dessa vida linda que você traçou em Deus. Porque Deus, eu creio que Ele, antes de nos criar, Ele sonha, Ele sonha conosco. Ele sonhou tudo que você é hoje. Nos cabe pegar esse sonho lindo de Deus. Amém. E transformar em algo que Ele se alegre, que vá para Ele como um perfume suave. Amém. Então, que a sua vida sempre seja voltada para transformar outras pessoas. Você com certeza é uma mulher transformada que transborda na vida de outras. Amém. E hoje nós recebemos do trono do Pai, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Um pouquinho, você transbordou um pouquinho na minha vida, eu tenho certeza que você transbordou também na vida de outras mulheres que estão aí, e que você possa, tudo que a gente falou aqui, né, Ju, levar para o teu dia a dia, para levar para te dar uma força, para você chegar lá e falar assim, gente, eu vou sentar, como elas falaram lá, vou abrir minha vida, todas as áreas, e vou pedir ao Senhor que me dê consciência sobre aquilo que precisa ser mudado. E eu queria que você desse suas considerações finais, Ju. Dizer que eu estou muito feliz e dizer para você que está me ouvindo que você é filho e filha amada do Pai. E ter uma vida organizada nele vai fazer com que você viva o melhor dele, para ele e com Ele. Amém. Fiquem com Jesus. E eu termino aqui te dizendo que eu e a Ju temos o entendimento que nós não somos guerreiras. Não. Porque quem guerreia as nossas batalhas é o nosso Senhor. Nós somos mulheres vitoriosas em Cristo Jesus. Nós somos mulheres que estão na estrada aprendendo todo dia a ser um pouquinho melhor com Ele. Que você possa ter esse programa e espalhar esse programa para outras pessoas que precisam se organizar nele. E como a minha amiga falou, tudo é para Ele. Que você seja feliz. Transformados para transbordar.